Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Essa é a sua primeira vez por aqui? Se for, sinta-se acolhido. Meu nome é Roberta Renault, esse é o canal da Vocação Jurídica, um canal que foi criado com o objetivo de prestar informações de forma muito simples, muito clara sobre o funcionamento de um processo criminal na prática. Então, nós vamos comentar aqui temas de direito penal, de direito processual, tudo para facilitar a sua compreensão. Seja você advogado, estudante de direito ou sem formação jurídica, tá bom? Pessoal, antes da gente falar sobre o tema do vídeo de hoje, eu quero primeiro fazer uma consulta a você. Como vocês já sabem, aqui está o meu WhatsApp na tela e vocês sempre me perguntam, pedem orientação jurídica sobre vários temas, processos criminais que seus parentes já passaram, enfim. Eu continuaria, claro, respondendo com muito carinho, só que eu pensei agora em, uma vez por semana, responder uma das perguntas dos meus seguidores através de um vídeo. Então, eu publicaria esse vídeo e respondendo aquela situação que vocês me apresentarem. Assim, essa dúvida que serviu para aquele seguidor poderia ser solucionada para todos os outros. É uma forma que eu teria de contribuir prestando informações para você que é advogado, você que é parente de algum preso ou uma pessoa processada criminalmente. E aí? Vocês gostaram dessa ideia? Se gostaram, coloca aqui nos comentários, eu topo. E aí eu já vou saber que você quer esse quadro e na semana que vem a gente começa, beleza? Bom, vamos falar sobre o tema de hoje? O título é Quando o crime não é hediondo. Na verdade, eu criei esse vídeo, esse conteúdo, levando em consideração que já tem vários vídeos aqui sobre crimes hediondos no YouTube, só que são feitos geralmente para pessoas que já possuem formação jurídica. O conteúdo é muito complicado, são termos técnicos e às vezes a pessoa que não tem essa formação, ela não consegue entender. Então eu quis realmente descomplicar. Você vai entender o que é um crime hediondo, você vai entender qual a utilidade desse conhecimento na prática e você vai saber diferenciá-lo do comum, ok? E até aprender a calcular a progressão de regime. Então vamos lá, vamos em etapas. Bom, primeiro eu preciso te explicar o que o legislador fez ao conceituar o crime hediondo. A gente sabe que alguns comportamentos na nossa vida em sociedade, são considerados como proibidos. E esses comportamentos, eles são chamados de crimes. Então, por exemplo, transportar substância entorpecente, eu subtrair um bem que é de uma outra pessoa sem autorização dela, tirar a vida de alguém, são todos comportamentos proibidos. Se eu pratico, eu estou cometendo um crime e vai ser aplicada uma pena para mim. E eu posso ficar privado da minha liberdade. Então, o legislador, para cada crime, ele confere uma pena diferente, uma pena mínima e uma pena máxima. Aí você pode me perguntar, mas Roberta, por que ele faz isso? Por que a pena do furto ela é muito menor do que a pena do homicídio? Ou a pena do homicídio ela é maior do homicídio qualificado do que do tráfico de drogas? Por que isso acontece? Porque o legislador considera alguns crimes mais graves. Ele acha que determinados crimes são tão graves que merecem um tratamento mais severo. Então, por isso, há penas diferentes. E, além disso, para complicar ainda mais, o legislador criou um rol. Quem é legislador? O legislador é o que fez o Código Penal, o que fez as leis penais extravagantes, que não estão no Código Penal. Então, esse mesmo legislador, ele criou um conjunto de crimes que merece um tratamento ainda mais severo. Não basta ter a pena alta, ele quer dar um tratamento diferenciado. Então, aquela pessoa que comete um daqueles crimes, ela será penalizada muito duramente. Esses são os crimes hediondos. Então, quem comete um crime hediondo, por exemplo, não tem direito à fiança, caso seja preso em flagrante. Para progredir do regime semiaberto
para o aberto ou do fechado para o semiaberto, vai ter que passar um tempo maior de cumprimento de pena, né? E são outros tratamentos bem mais severos do que aquele que pratica um crime comum. Então, por exemplo, se o Alberto pratica um furto e o Reinaldo pratica um homicídio qualificado, como o homicídio qualificado é hediondo, o crime é inafiançável. Se o Alberto, que praticou o furto, é crime comum, se ele é preso em flagrante, ele pode ser liberado com o pagamento da fiança. Então, o tratamento é diferente. Bom, e por que é importante saber isso? Se você está sendo processado criminalmente, você precisa saber que tipo de tratamento você vai receber na prática, né? Bom, agora que você já entendeu o que é esse conceito de crime hediondo e qual a utilidade dele, eu vou trazer um exemplo bem prático para você entender o tempo da progressão e saber diferenciar se é comum ou é hediondo, ok? Vamos para o Alberto? Imagina que o Alberto, ele lamentavelmente veio a tirar a vida de um adolescente de 13 anos, ou seja, um menor de 14 anos de idade. Ele veio a ser condenado e foi aplicada uma pena para ele. E a pergunta que eu faço a você, ele começou a cumprir essa pena no regime fechado. Em quanto tempo ele vai sair do fechado para o semiaberto? Bom, para responder essa pergunta, eu preciso identificar se o crime é comum ou é hediondo. Lembrando que tudo aquilo que não é hediondo é comum, tá? Então, como é que eu faço? Para ser hediondo, você precisa ver se aquele crime está conceituado como hediondo na lei de crimes hediondos. Que lei é essa? É a Lei 8.072 de 90. Ela criou um rol de vários crimes que ela considera como os mais graves possíveis e só aqueles crimes que estão nessa lei são chamados de hediondos. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver é se esse homicídio do Alberto, né, que foi contra um menor de 14 anos, está nessa lei 8.072. Se tiver lá, o crime, a princípio, é hediondo. E, lamentavelmente, né, é um crime muito grave. Então, ele foi introduzido, sim, na lei 8.072 de 90. Então, em tese, o crime que o Alberto praticou é hediondo. Mas tem uma outra coisa que você precisa observar. A data que esse crime foi conceituado como hediondo. Sabe por quê? Essa Lei 8.072, ela é do ano de 1990. E quando ela começou, havia um número certo de crimes que eles consideraram como hediondos. Com o passar do tempo, esse rol de crimes foi aumentando. Então, crimes hoje são hediondos que em 1990 não eram. Então, eu preciso saber a data onde aquele crime passou a ser considerado hediondo. Então, no caso de um homicídio contra um menor de 14 anos, você vai ver que esse crime passou a ser hediondo recentemente, em 2022. Repara que a data que o Alberto praticou o crime foi em 2021. O que quer dizer isso? Que no momento em que ele pratica o crime ainda não é considerado hediondo. Então, no caso do Alberto, ele vai responder como se fosse um crime comum. Agora, se o Alberto tivesse praticado o crime agora, em 2023, e foi condenado agora também, e aí? Aí, o crime já era considerado como hediondo na data em que ele cometeu. Por isso, ele vai ter o tratamento de crime hediondo. Isso faz a total diferença. Sabe por quê? Se você olhar a lei de execução penal, se você for considerar o tempo para alguém progredir do fechado para o semiaberto ou do regime semiaberto para o aberto, você tem que considerar se o crime é hediondo ou não. No caso do Alberto, como a gente falou, se o crime para ele é comum, porque foi praticado antes, né, de 2022, quanto tempo ele vai progredir? Ele vai progredir em 25% do cumprimento da pena. Porque ele é primário, o crime foi praticado com violência, mas não era considerado hediondo na data em que ele foi praticado. Agora, se na data que ele tivesse praticado já fosse hediondo, ele teria que sair do fechado para o semiaberto, ele teria que cumprir 40% da pena.
Olha a diferença, 25% para 40%. Levando em consideração que nesse caso que eu estou falando, o Alberto é primário, tá? Então, eu espero que você tenha entendido o significado do crime hediondo, a utilidade prática e o quanto ele influencia na progressão de regime. Mas se não entendeu, registra a sua dúvida aqui nos comentários, que eu vou ter um enorme prazer em te ajudar. E não esquece de me responder sobre a questão do quadro novo na semana que vem. Se vocês querem que eu faça um vídeo, prestando uma espécie de consultoria, de orientação jurídica a dúvidas que eu recebo por WhatsApp. E aí eu publico em forma de vídeo, tá bom? Um forte e carinhoso abraço. Aproveita a oportunidade para te desejar uma Páscoa abençoada, viu? Beijo, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.